Você aí que quer engordar sabe que as proteínas são essenciais para isso acontecer. Mas você sabe quais são essas proteínas e qual a quantidade de proteína que você deve consumir para engordar, para ganhar peso de uma maneira saudável? Se você não sabe, fica ligado nesse vídeo onde eu estarei tentando esclarecer um pouco mais esse assunto para você. Olá, eu sou o William. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Nutri Boa Forma. E no vídeo de hoje vamos falar sobre as proteínas, sobre a quantidade e quais proteínas você consumir para assim ganhar peso e engordar de uma maneira saudável. Não é só você que quer ganhar peso, que quer engordar, que deve consumir uma quantidade adequada de proteína. A maioria das pessoas deve sim consumir uma quantidade de proteínas adequada. Claro, retirando aquelas pessoas que possuem uma insuficiência renal não dialítica e outras patologias que não seja recomendada a ingestão de proteínas por esses indivíduos que possuem essas doenças. Agora, se o indivíduo é saudável, se não possui uma dessas doenças que fazem com que o indivíduo não deva consumir proteínas, você pode sim estar consumindo. Mas afinal, o que são essas proteínas? As proteínas são substâncias que exercem várias funções no nosso organismo. Não existe nenhum processo biológico no nosso organismo que não necessite de uma proteína para realizá-lo. Como, por exemplo, as enzimas digestivas, como a amilase salivar, a que começa a digestão do amido, como a lactase, que também faz a digestão assim da lactose, enfim. Várias outras enzimas possuem em sua composição as proteínas. Elas também são responsáveis pela contração muscular, porque para realizar a contração é necessário a actina e miosina, que fazem parte da contração muscular, que são essenciais para que aconteça a contração muscular. Elas também estão presentes nos hormônios, os quais são essenciais para a manutenção e para a vida assim do ser humano, digamos assim. Um desses hormônios que podemos dar exemplo é a insulina. Ela é composta por proteínas também. As proteínas também fazem parte da coagulação sanguínea, também fazem parte do nosso sistema imunológico, além do transporte do oxigênio através da hemoglobina, que também é um tipo de proteína. As proteínas são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos, os quais acabam se juntando, digamos assim, e formando assim uma proteína. Esses aminoácidos são moléculas formadas por carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Existem apenas 20 tipos de aminoácidos que se combinam de formas variadas para assim formarem determinadas proteínas. Esses aminoácidos podem ser classificados como essenciais, não essenciais e semi-essenciais. Os aminoácidos não essenciais são aqueles que o nosso corpo produz, né? O nosso próprio corpo produz esses aminoácidos. Os aminoácidos semi-essenciais são aminoácidos que o nosso corpo produz, porém em quantidade o suficiente para realizar nossas funções básicas. Se realizamos um esforço do nosso corpo, levamos o nosso corpo a um estresse exagerado, digamos assim, acaba fazendo com que esses aminoácidos semi-essenciais tenham uma deficiência e com isso você tenha que ingeri-los através de suplementos ou através da alimentação. E por último, são os aminoácidos essenciais, os quais o nosso corpo não produz e a gente deve adquiri-los através da nossa alimentação. Então, em nossa alimentação, devemos dar prioridades para os alimentos que possuem os aminoácidos essenciais, os quais o nosso corpo não produz, como comentei anteriormente. Como vimos anteriormente, as proteínas são essenciais para você ganhar peso, para você engordar de uma maneira saudável, porque elas participam de todas as funções do nosso corpo. E você que quer ganhar peso deve ter um consumo de proteína adequado, porque elas também ajudam no aumento do seu peso, no aumento da massa muscular e, por consequência, aumentando o seu peso, fazendo com que você engorde de uma maneira saudável. Porém, quanto será de proteína que eu devo consumir? Quanto de proteína que você deve consumir para ganhar peso, para engordar de uma maneira saudável? Claro que esse número vai variar de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, dependendo também do seu objetivo. Quem vai saber
realizar esse cálculo e assim prescrever a quantidade de proteína ideal que você precisa é um nutricionista. Mas em geral, para você que quer ganhar peso, você deve consumir em torno de 1,6 gramas a 2 gramas por quilo de peso que você tiver. Por exemplo, se você quer consumir 2 gramas de proteína por quilo, então 2 gramas. Se você pesa 50 quilos e vai ter de consumir 2 gramas, aqui você precisa consumir 100 gramas de proteína durante seu dia. Porém, devemos ter uma atenção na quantidade de proteínas que vamos ingerir, porque o nosso corpo ele acaba tendo um gasto maior de energia para digerir essas proteínas. E isso não é bom para você que quer ganhar peso, porque você tem que poupar energia, você tem que evitar o excesso de gasto de energia. Então, deve ser calculado corretamente, de uma maneira bem correta mesmo, para que você não exceda esse valor de proteína e assim ganhe peso, consiga engordar de uma maneira saudável. Onde eu encontro essas proteínas? Quais são as melhores fontes de proteínas? Como eu comentei anteriormente, as proteínas elas são formadas por aminoácidos, os quais devemos dar preferências para os aminoácidos essenciais. Os alimentos de origem animal, eles possuem uma quantidade maior de aminoácidos essenciais. Eles possuem, na maioria de suas vezes, todos os aminoácidos essenciais numa grande quantidade. Já as proteínas de origem vegetal, elas possuem uma menor quantidade desses aminoácidos essenciais, às vezes apenas um, e muitas vezes em uma menor quantidade também. Então, se você quer ganhar peso e não é vegano, não é vegetariano, dê preferência para os alimentos de origem animal. Agora, se você é vegano, se você é vegetariano, se você não consome carne, você pode sim estar buscando esses aminoácidos através das proteínas vegetais, porém você vai ter que mesclar esses alimentos, fazendo com que você tenha um equilíbrio de aminoácido, consumir uma quantidade maior de alimentos que possua cada aminoácido em específico, ou enfim, adequando a sua alimentação e assim tendo um conjunto de aminoácidos para conseguir alcançar a quantidade de aminoácidos essenciais que você precisa. Por isso é interessante que você procure um nutricionista para que eles monte essa dieta, digamos assim, monte esse cardápio da melhor forma possível para que você consiga gramas de proteína em sua composição. Então, se você precisa de 100 gramas de proteína durante seu dia, você vai consumir aí 300 gramas, 320 gramas, 330 gramas de peito de frango durante o seu dia. Claro que você vai estar ingerindo essas proteínas de outras fontes também, de fontes vegetais, enfim. Porém, estou aqui só fazendo uma comparação, digamos assim, da quantidade de alimento que você deve consumir para alcançar a quantidade de proteínas, né? Por exemplo, o contrafilé com gordura em 100 gramas, ele possui 32,2 gramas de proteína em sua composição também. Então, você também terá que consumir cerca de 300 e poucas gramas durante o seu dia. A farinha de soja, que é uma proteína vegetal, como eu falei, que é pobre em alguns aminoácidos, que não possui todos os aminoácidos essenciais, ela em 100 gramas possui cerca de 36 gramas de proteína. É uma quantidade maior ainda do que a carne, né, do que essas proteínas animais que eu comentei anteriormente, porém ela é de um baixo valor biológico, podemos dizer assim, porque ela possui uma deficiência nesses aminoácidos. Então, como eu comentei anteriormente, vale mais darmos preferência para as proteínas de origem animal. Então, além de consumirmos a quantidade necessária de proteína que precisamos e de consumir proteínas de origem animal, devemos também prestar atenção na forma da preparação dessas proteínas, porque a maioria das pessoas que são magras, que têm uma dificuldade para se alimentar, elas também têm uma dificuldade na digestão, principalmente na digestão de proteínas, a qual tem uma maior dificuldade sim para ser digerida pelo nosso corpo. E se essa proteína for preparada de uma forma errada, ela vai ter uma dificuldade para ser digerida ainda mais. Então, prepare essa proteína de forma cozida.
né? Porque se você estiver fazendo ela grelhada, frita, assada, ela vai estar tendo uma dificuldade maior para ser digerida e assim retardando o seu esvaziamento gástrico, fazendo com que você se sinta saciado por mais tempo, tenha uma menor absorção dessa proteína também e prejudicando você na sua alimentação, fazendo com que você coma menos durante o seu dia e assim tenha uma deficiência, um déficit calórico no final do seu dia que vai fazer com que você emagreça ao invés de engordar e ganhar peso. Então, dê preferência para carnes cozidas, né? Cozinhe a carne ao invés de fritá-las, de assá-las, de grelhá-las. E assim, eu tenho certeza que você vai facilitar a tua digestão. Agora, se você não tem nenhum problema com a digestão, se você pode consumir a carne grelhada e vai digerir de uma maneira rápida, de uma maneira saudável, pode consumir que não tem problema nenhum. Espero ter ajudado você a tirar um pouco da dúvida sobre a ingestão de proteína, sobre a quantidade, a qualidade e o tipo de proteína que você vai estar ingerindo para ganhar peso, para engordar de uma maneira saudável, que é o seu objetivo. Então, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e fica ligado nos próximos vídeos, onde terão novas dicas, novas orientações, digamos assim, sobre o ganho de peso, sobre como engordar de uma maneira saudável e assim ter uma melhor qualidade de vida.